boa tarde. Gente, a gente vai ficando muito tempo sozinha. Igual eu tô um ano já, 1 ano e 1 mês sozinha. A gente vai ficando carente, a gente precisa de provérbios mais do que nunca na vida. Ontem eu não gravei porque ontem foi bem corrido. Então hoje eu vou estar gravando aqui para vocês Provérbios 6, advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livra-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Aqui está falando sobre não ser fiador, né, no sentido de, por exemplo, para alugar um imóvel, geralmente pede-se caução ou então alguém que tem uma casa para poder fazer o processo de fiação. E também fala sobre emprestar dinheiro. Não empresta dinheiro para ninguém. Por mais que a história seja triste, deixa a pessoa ir lá no banco e pedir pro banco. Não empreste dinheiro para ninguém. Isso não dá certo, isso não funciona, tá? Então, é bem interessante esse provérbio 6, quando fala sobre isso. E fala que é pra gente se livrar da preguiça, né? Se livrar do sono. Eu, no meu caso, como eu tô enferma, eu sinto muito cansaço, sinto muito sono. Mas eu mesmo sentindo, eu luto todos os dias contra. Faço meus exercícios de manhã, faço os meus devocionais, estou fazendo uma faculdade de educação física. Tem dia que não dá para estudar porque é muito corrido. O ano começou, né? E aí eu mudei um pouco a minha dieta, porque eu já estava enjoada da dieta anterior, então eu gastei 2 dias aí fazendo cardápios e afins. Mas hoje eu pretendo voltar aos estudos, não ficar à toa, né? Não ficar na passividade, não ter uma mente passiva, porque como diria minha vozinha, oficina do diabo é uma mente vazia. Inclusive eu tenho esse filme, tá? Do Brasil Paralelo, quem quiser pode me chamar no direct que eu envio pelo Telegram. É um filme topíssimo que eu acredito que todo mundo deveria ver. Então, observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado ou preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, gente, tem gente que eu conheço que, tipo, não faz nada da vida. E eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu sinto inveja. Porque meu sonho era conseguir ficar à toa. Eu não consigo. Eu preciso sempre estar produzindo um trem. Como eu falei pra vocês, eu acidentei. Mas assim que eu vi que o pé já não tava tão ruim mais, eu já voltei a fazer exercício físico. Tô aprendendo a fazer vários cardápios fit de dieta, sabe? Porque realmente não dá pra ficar parado, não. Nossa, mas eu gostaria, sabe? Eu gostaria, assim, simplesmente deitar, nem que seja no final de semana, eu não consigo nem no final de semana. Simplesmente deitar e falar assim, eu vou descansar. Eu não dou conta. A mente fica, sabe? Então tem logo que levantar, caçar um trem pra fazer. Uma amiga minha ontem falou assim, eu tava contando pra ela um pouquinho do que eu tô vivendo esses dias, né? Ela falou, mas você já levanta fazendo isso tudo? Eu tenho uma energia quando eu acordo que, nossa, ainda amo tomar um copão de energético. Eu sei que por mais fitness que eu tento ser, eu tô errada nisso, mas eu amo fazer isso. Bora lá. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas.
Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. É o que eu falei, às vezes a gente fica carente demais e muitas mulheres eu vejo aí. Você sabe por que acontece muito feminicídio, gente? Porque as mulheres estão carentes demais e caem na primeira lábia, entende? E eu vou confessar para vocês que se não fosse o Senhor me guardar, me livrar do laço do passarinheiro, me dar o domínio próprio dele, eu também já teria caído, então eu não condeno elas. A pessoa sem Deus, ela não tem aqueles frutos, porque os frutos é do Espírito Santo, não são nossos. Então quem segura essa carência e faz com que a gente não se relacione com homens ruins é o Espírito Santo, que mostra, por exemplo, ao longo desse um ano, é claro que vários homens já se interessaram por mim, porém, eu oro e o Senhor me mostra. Existe, eu sempre falo assim, existe o fulano antes da oração e pós a oração, porque Deus sempre me mostra a verdadeira face da pessoa a qual conheço. E é só clamar, gente. A Provérbios é um livro que fala sobre isso, sobre a gente buscar por entendimento, sabe? Clamar por sabedoria, porque Deus mostra. É só clamar. Só cai realmente quem se deixa levar pela carência, né? Aí depois, infelizmente, não tô defendendo homem aqui que comete essas coisas horrorosas, não. Mas se as mulheres se cuidassem mais, não se relacionassem por carência, se relacionassem só quando conhece mesmo a pessoa, é por isso que na igreja a gente faz a corte, né, que é o período de conhecimento. Esse feminicídio aí, com certeza, não digo que desapareceria, porque tem muito lobo em pele de cordeiro, mas eu chego a dizer que diminuiria drasticamente. As 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque acontece até mesmo dentro da igreja, sabe? Eu vigio muito com relação a isso. Porque tem gente que tá dentro da igreja ali que é joio. Tá ali justamente para derrubar o trigo, sabe? E lá na parábola do joio e do trigo, o Senhor não deixa tirar o joio, porque se você tirar o joio sem querer, você pode tirar o trigo. E aí, às vezes, a gente quer desabafar com alguém sobre a fulana, que é um joio, e a gente acaba pecando, porque isso chama maledicência. Então, eu procuro vigiar muito nisso mesmo. Porque, assim, o que acontece? No mundo existe o bem e o mal, né? Só, não tem como ser meio termo. Tava ali refletindo agora. De uma mesma fonte, não tem como sair água boa e ruim ao mesmo tempo. Maçã da macieira, macieira da maçã, mangueira da manga. Então não tem como ser diferente disso. Então, existe os agentes de Satanás aqui na Terra trabalhando para poder derrubar os cristãos, para levar os cristãos a pecar. Isso é 24 horas por dia, entende? Então a gente tem que vigiar, por isso que a Bíblia fala vigiar e orar. E não o contrário, orar e vigiar, não. É vigiar e orar. Advertência contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, ao redor do teu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, instrução e luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, que eu acabei de falar, dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão,
mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar o pé? Eu que não tenho mãe nem pai para me aconselhar, então eu sigo muitos conselhos dos meus líderes. Sempre tenho um líder para me ajudar nos conselhos, o próprio Espírito Santo que ensina a respeito de todas as coisas. E é o que eu estava falando para vocês agora a respeito do discernimento de espíritos. Conheceu alguém? Não vá relacionando, não. Ora primeiro, faz a corte primeiro, para saber quem que de fato é aquela pessoa. Porque galantear eu, sou uma mulher bonita, virar para mim e falar que eu sou bonita, que eu sou isso e aquilo, muitas vezes eu já caí nesse papinho, sabe? Só que de tanto o segredo, gente, de ficar de pé é levantar toda vez que cai. Eu falo isso porque eu fiz bariátrica, né? E todo mundo sabe que se você não cuidar após a cirurgia, você engorda de novo. É o reganho que eles chamam, né? Então, assim, tem 6 anos que eu me cuido completamente. Me cuido mesmo para que isso não aconteça. Mas ao decorrer desses 6 anos, eu caí várias vezes. Inclusive agora que eu fiquei enferma, eu tive algumas recaídas, né? Com comida que eu tô falando, de sair da prescrição alimentar. Porque de segunda, na verdade eu tenho uma prescrição de domingo a domingo. Mas a prescrição mais controlada é de segunda a sexta. Houve dias durante a semana que eu comi o que não podia. Só que o que eu fazia? Eu ia lá e levantava e prosseguia. E isso no final do mês, no final das contas, faz com que a gente não engorde. Então é a mesma coisa, caiu, levanta. Em todas as áreas que eu falo isso aqui. Porque homem para cantar mesmo, para jogar um xalalá, isso aí nunca vai faltar. Entendeu? É a gente que não pode cair. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se ele for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não a acalmarão. Aqui nós podemos levar para o lado de nós que somos solteiras. Isaías 54, eu amo esse versículo. Fala que o Senhor é o nosso marido. Então eu posso trair Jesus. Posso quando? Quando eu deliberadamente peco. Por exemplo, uma coisa eu tá andando aqui e eu caí. Nossa, que acidentei, caí sem querer, né? Nossa, Deus me perdoa. Outra coisa é você saber que aquilo ali é pecado e ir lá e cometer. Tipo esses serzinhos aí que fica dando em cima de mim na internet. Eu dar trela pra um cara desse sabendo que ele é do mundo, sabe? Se eu fizer isso, eu tô pecando deliberadamente. E aí eu estou automaticamente traindo o meu marido, que é o Senhor, Jesus. É assim que funciona, gente? Então, este é o provérbio 6. Tenha todos um ótimo dia. Façam um ótimo dia.